Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um DNA Empreendedor aqui da Biap Educação. Eu sou Renato Miranda, responsável pelo departamento de marketing, e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa pra lá de especial. Um baita empreendedor, empreendedor com um perfil de gente que a gente gosta de trazer para vocês aqui no DNA Empreendedor. Aquela pessoa raiz, aquele empreendedor da vida real. E esse aqui é um bloco, um espaço, um quadro dentro da nossa plataforma que a gente usa para dar voz a esses empreendedores da vida real. Então, recebam aqui hoje Guilherme D'Angelo, o CEO da Popular Pet, uma das redes de pet que mais crescem no Brasil hoje. Ele nos deu aí, concedeu um tempo da agenda lotada dele para bater um papo. Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente, assistindo a gente aqui, né? E eu que agradeço. Na verdade, não separei tempo, eu estou disponível para você, Renato, disponível também para a Grupo Educação, e estou aqui para poder passar um pouquinho do que é empreender, né? Na forma raiz, como você disse. Então, estamos aqui. Prazer, viu? Show de bola, obrigado. Bom, vamos começar pelo início mesmo, então, né, Guilherme? DNA Empreendedor é um quadro que a gente fala com empreendedores sobre a vida empreendedora deles. E aí a minha primeira pergunta para ti é: você sempre empreendeu? Você já foi CLT? Conta um pouco da sua jornada como colaborador comum, se você já passou por isso, e depois empreendendo, né? Se você já empreendeu em outros negócios. Como que foi sua trajetória? Renato, minha trajetória começou... Na verdade, eu vim de uma família que nunca passei necessidade financeira. Minha família sempre teve uma situação estável financeiramente. Contudo, a gente sempre foi obrigado a provar para o meu pai e para minha mãe, né, que a gente era capaz de fazer algo para poder conseguir conquistar algumas benesses de se ter uma situação financeira estável, né? Uhum. Então, começamos cedo aí. Eu e meu irmão e minha irmã, desde pequenininho, né, trabalhando. Aos 14 anos, a gente começou o nosso primeiro negócio, que para poder ir no cinema, ter dinheiro para fazer alguma coisa, a gente tinha que lavar os carros do vizinho, né, dos vizinhos da rua. Então, essa foi a nossa primeira escola, né? Não é fácil, já começamos lá com seus 14 anos lavando o carro, né? Rasgando o dedo na placa, cortando o dedo no farol, era uma loucura, né? E também de vez em quando, porque acontece para quem está empresariando, também não tem como escapar. Então, comecei por isso, logo depois a gente adquiriu um Lava Rápido, né? E começamos aí nessa jornada do Lava Rápido por 2 ou 3 anos, eu, meu irmão e minha irmã. E, na sequência, eu fui para a faculdade, né? E comecei a estagiar. Então, fui estagiário do escritório de advocacia. Depois, eu morei em Santos, né? Então, acabei entrando no concurso de estágio. Teve um concursado lá, eu passei no concurso e fui ser estagiário da Companhia Docas de Santos. E logo, nos meus 17 anos, eu decidi mudar para São Paulo e começar uma vida lá. E, então... virei CLT, né? 18 eu virei CLT, fui entender o que era ser CLT. E entrei lá no cartório de notas, batia carimbo pra caramba, fazia autenticação, atendia o balcão, era na Rua da Glória, era uma experiência super maluca, ali que era na Liberdade, em São Paulo, né? Com 17 anos, sozinho em São Paulo, atendendo aquele público que era chinês, pessoal estrangeiro lá fazendo. Então, foi uma baita experiência que eu tive, né? Então, essa foi a minha jornada até os meus 18 anos. A partir daí, eu entrei, fiz faculdade de Direito, né? E comecei a estagiar também num escritório em São Paulo. E logo na sequência, eu abri uma empresa de consultoria junto com meus irmãos também. E aí a gente começou a dar consultoria em algumas relacionado ao cartório, como se fosse um paralegal de luxo para algumas empresas, né? Então, clientes como Itaú, como construtoras em São Paulo, e a gente fazia uma consultoria personalizada para utilizar o serviço do cartório, porque quando eu trabalhei no cartório, eu entendi que algumas partes da burocracia evitavam que o cartório pudesse crescer, né, em alguns serviços que pouca gente sabia. Então, eu trouxe isso para dentro do escritório e comecei a vender isso como um viés de consultoria. E aí comecei a ganhar mercado, né? E até hoje, né, o cartório continua sendo algo burocrático para fazer, né? Total. Bom, então,
Então, a gente começou por isso e seguimos aí uma grande jornada. Chegamos a ter aí, nesse escritório, aproximadamente 100, 150 colaboradores. E depois a gente abriu um escritório na Paulista e começamos a assessorar professores, que eu estava na faculdade, então eu era na época, uma espécie de coworking, então ele tinha a salinha dele, nós dávamos todas as estruturas, a gente ficou especialista em tirar a burocracia da vida do pessoal, esse era o ponto. Então, eu tinha as salinhas dos advogados, ele usava a parte de impressora, recepção, material de suprimento, a gente fornecia tudo para eles e ficava com um percentual do que eles faturavam lá dentro. A gente chegou a ter, na época, também mais de 80 advogados em São Paulo, e aí... bacana, né? Bacana. Tudo na Paulista ali? Na Paulista, na Alameda Santos, em 2 números. Depois a gente abriu uma casa, um escritório grande que foi na 9 de julho, quase esquina com a Avenida Brasil. Que legal. E aí começamos depois a ampliar a parte de consultoria nossa e acabou indo para uma consultoria estratégica empresarial, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma rede de farmácia e ser chamado como sócio dessa empresa, eu e meu irmão, no caso, minha irmã também, para fazer a expansão dela, ajudar na expansão, abrir novas lojas no litoral sul paulista, onde eu tinha ali um conhecimento. E a gente abriu uma pancada de lojas, mais de 60 lojas junto com essa rede, e depois integramos na holding, que era a dona dessa rede, a gente ficou com o percentual dessa rede inteira, e há 2 anos atrás, a gente fez a nossa saída da empresa, a gente vendeu a nossa participação societária, e aí, com a expertise que adquiri nessa jornada no varejo farmacêutico, decidi abrir pet shop no Viés, com o objetivo de estar próximo do cliente, né? Com o objetivo da proximidade. Foi isso que é o gatilho que deu, e essa é a minha jornada empresarial que eu cheguei até aqui para poder falar com vocês aqui. Legal. No Popular Pet, então, você é o principal responsável. Viu, Renato, se ficou alguma coisa aqui meio no ar... Não, eu fui notando várias coisas aqui, ó. Legal. No Popular Pet, você é o principal... você é o CEO, mas seus irmãos estão com você nesse negócio também, ou eles ficaram nos outros só? Não, sim. Na Popular Pet, eu sou o CEO da Popular Pet, sou acionista da empresa também, a Popular Pet SA, né, uma empresa de capital fechado, mas é sociedade anônima. Ela tem investidores também terceiros, que já acreditaram no negócio logo no começo, que fez a gente estimular do jeito que está escalando. O Rafael, que é o meu irmão, ele é diretor operacional, ele que toca a parte das lojas. A minha irmã, ela cuida da parte administrativa financeira da empresa, né? E aí tem outros diretores, o Arthur, que veio agregar o projeto, ele é diretor comercial e compras, né, que cuida do marketing e compras, e tem mais um diretor da empresa que cuida, que é o Matheus, e ele cuida da parte digital. Toda a parte digital. Bom, eu anotei várias coisas aqui. Um dos primeiros pontos que você falou lá no início, eu estou olhando para a câmera quando eu faço pergunta, mas eu olho para você aqui quando eu estou te ouvindo, tá? Tá bom. É a questão que você falou da família estável, né, Guilherme? Muitas vezes não é uma realidade para grande parte do Brasil, né, não ter esse suporte, mas ainda assim, dentro da sua criação, você foi estimulado a trabalhar para poder conquistar, né? Isso é uma prática que muitos empreendedores de muito sucesso, eles colocam com os filhos dele, com as pessoas que estão ao redor, para justamente gerar um senso de conquista mesmo, né? Que as coisas acabam sendo consequência de um trabalho realizado, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa conexão mesmo você estando numa condição mais confortável, ainda assim entender o valor do trabalho, né? E, junto do valor, como que esse valor que você conquistou com esse tipo de mentalidade da sua família em trabalhar, a questão do trabalhar mesmo, colocar a mão na massa, como que isso impacta hoje a sua rotina, a sua disciplina, a sua vontade de crescer? Conta um pouco para a gente. Então, minha família sempre foi estável financeiramente, como eu disse. Contudo, meu pai é funcionário público, né? Não é empreendedor, não tem empresa, não tem
rios de dinheiro, ele sempre deu uma vida cômoda para a gente, colégio particular, algo assim, mas nunca um luxo exacerbado. Né? Então, o que eu acho que foi um diferencial na nossa educação para fazer isso é que a gente tinha que ter um objetivo e conseguir buscar ele. Né? Pode até parecer brincadeira, eu queria naquela época poder ir com uma bicicleta motorizada ou com uma motinho para o colégio, então, ou ir mesmo para o cinema, como eu falei. Para eu conseguir fazer isso, eu tinha que trabalhar. Então, não adianta, porque não tinha motinho. Então, a gente tinha lá, fazia, lavava, ganhava por carro que estava, e eu conseguia ter o meu luxozinho, meu tênis novo, eu conseguia comprar com o suor do meu trabalho. Então, sim, a jornada inicial foi isso, e a dedicação que se dá, sendo para ganhar R$50 ou milhões de reais, ela tem que ser a mesma. Você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo, você tem que acordar com vontade, tem que fazer isso. A gente aprendeu desde o começo. E pode até parecer que, você foi tendo você foi escalando. Como é que você foi escalando se você não tinha dinheiro? Foi escalando, pegando cheque especial de uma conta que eu tinha. Na verdade, foi um empréstimo consignado, como eu trabalhava em cartório, e pagando aquilo e buscando, até dando receita que não era verdade lá para o banco desbloqueando um pouquinho de dinheiro para poder trabalhar, e foi assim que a gente começou, juntando o cheque especial meu e do meu irmão, a gente conseguiu abrir o primeiro negócio. Então, não foi colocado de família, eu também admiro quem faz e consegue replicar o negócio da família, com certeza, eu acho super bacana, a sucessão empresarial é muito, muito bonita de ver, ainda mais quando dá certo, é muito legal, e também admiro o outro lado, quem não tem nada e consegue fazer, né, grandes coisas, ou pequenas coisas, não sabe tocar o seu negócio. Mas o meu, eu fico nesse meio termo, mas que também é suado, né? Sensacional. A gente já teve aqui no DNA Empreendedor histórias de pessoas que começaram do zero mesmo e construíram sua carreira, né, como empreendedor e tal, de sucesso. E também tivemos duas entrevistadas, inclusive, que vieram de sucessão familiar. A Priscila da Univale, que é a nossa cliente, inclusive, e a Letícia da Bananinha Paraibuna, que estão na plataforma também, as entrevistas delas. E é muito legal porque, justamente, existem caminhos diferentes que são percorridos, porém, tem muitas coisas que são ditas que são em comum. Uma delas tem muito a ver com essa fome que você falou. E essa fome, ela envolve também muitos nãos, né, Guilherme? Abrir mão de muita coisa em alguns momentos para você conseguir ir atrás daquele seu objetivo principal. Saber dizer não para o mundo e saber dizer não para si mesmo, que é muito difícil, muitas pessoas têm dificuldade. E aí a minha próxima pergunta, ela tem um paralelo com essa questão do dizer não, que tem a ver com disciplina e que tem a ver com o fato de que você passou em um concurso público, certo? É um concurso, na verdade, pode-se dizer público, que é a economia mesmo, mas sim, foi um concurso. Como que você lida com essa questão da disciplina? Porque o empreendedor tem dia que vai dormir tarde, tem dia que tem que acordar super cedo, às vezes não fica em paz, né, não consegue relaxar na hora de dormir. Como que você lida com essa questão da disciplina, do foco em trazer resultados sempre e saber dizer não para algumas coisas? Hoje você já alcançou um equilíbrio disso ou ainda tem hora que a balança pesa mais para um lado do que para o outro? Olha, eu não acredito que o equilíbrio seja sempre linear. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem altos e baixos em tudo na sua vida. Tem hora que você está confortável, tem hora que você está agoniado, você é obrigado a tomar diversas decisões durante o dia, durante o seu mês, durante o seu ano, e com certeza isso reflete no seu emocional. Contudo, se você quer empresariar de forma correta, você tem que entender que aquilo é um emprego. Né? Hoje eu sou acionista da empresa, mas eu tenho meu emprego, eu sou CEO da empresa. Então, eu até acho que isso é um termo muito mais utilizado hoje, né? Quando você é sócio da empresa, você se chama de CEO porque você também quer ter a responsabilidade de ter um cargo, de ter uma diretriz. Tem funções, né? De ter a função, de ter a rotina, de ter que fazer o dia a dia. Não, aquele lá que eu estou parado, sou o dono, eu falo o que eu quero, faço isso. Eu acho que não funciona, né? Então, já parte da disciplina, você ter um cargo, você ter uma função, você ter um fluxo interno que você tem que seguir, você ter uma agenda, você ter determinados pontos que você tem que se cobrar, tem que ser cobrado também. Dentro da nossa empresa aqui,
é muito difícil você não ter uma disciplina, porque existem diversas reuniões departamentais e interdepartamentais, onde todo mundo é cobrado, inclusive eu, como CEO da empresa, de buscar recurso, capital, fazer a empresa dar lucro, ter uma estrutura enxuta administrativa, com o objetivo de poder crescer e fazer todo mundo que está abaixo de mim nessa pirâmide conseguir buscar a sua cadeira também para cima. Então, você tem que ter uma determinação. A disciplina, ela vem com a sua responsabilidade. Se você é uma pessoa responsável, você é obrigado a ter disciplina. Sensacional, muito legal. Agora eu vou começar a entrar um pouco mais no business em si. Você tem um know-how muito forte de expansão, né? Pelo que você falou com a sua experiência lá na rede de farmácias, que você, acho que foram mais de 60 unidades que você participou ativamente ali. Desculpa, mais de... Quando eu entrei, a empresa tinha aproximadamente 40 lojas, 40 ou 45 lojas, e eu fiquei por 10 anos lá, e quando eu saí, estava abrindo, se eu não me engano, a 270 e poucas lojas, 275. Caramba, sensacional. Então, realmente não é mérito de Guilherme, isso é um time, um time de mais de 4 mil colaboradores. O que eu gosto de dizer é que eu participei, né? Então, eu vi tudo acontecendo, eu vi a empresa tomando forma ela já tinha, tomando corpo. Isso foi uma escola tremenda, né? E sim, me deu um know-how. Claro. A minha pergunta agora, ela tem muito a ver com isso, Guilherme. Não dá para Popular Pet fazer isso, não dá para outras redes de farmácia fazerem isso, de expandir, sem ter o mínimo de alicerce, vamos colocar dessa forma, né? O que é necessário para que você, de fato, queira expandir, queira abrir novas unidades, queira escalar, né? Nível nacional, nível regional, independente do segmento. Quais são as premissas que uma empresa tem que ter, e um empreendedor, naturalmente, também, para que, de fato, possa se pensar em abrir uma próxima unidade, uma outra unidade, assim por diante? Eu acho que, Renato, o primeiro ponto é você entender o seu negócio. Seu negócio dá margem? Tá, dá margem de quanto? Você faturar o que você está faturando naquela sua unidade é a capacidade máxima? Que só pode abrir uma segunda unidade se você atingiu a capacidade máxima no local que você está, né? Você atende... A sua primeira unidade tem que ser o seu laboratório, tem que tudo acontecer, você já tem a experiência inteira de que aquilo pode ser replicável, né? Eu vejo muita gente querendo expandir e você faz perguntas básicas para a pessoa e a pessoa não sabe te responder, né? Então, qual é o seu produto curva A? Qual é o seu mix de produto que mais te deixa lucro? Né? Quanto que você paga no produto que você mais vende? Mas é com imposto, é sem imposto? Você sabe calcular isso? Você não sabe calcular isso? Quem é o seu melhor vendedor? Quem é o seu melhor vendedor? O melhor vendedor é aquele que te deixa mais margem, é aquele que fatura mais, é aquele que atende melhor o seu cliente. Quem é o seu melhor vendedor? Né? Então, acho que para você poder escalar um varejo, você tem que estar sabendo muito do seu negócio, e depois você tem que ir para o outro ponto, sabendo se o mercado que você vai escalar comporta o que você quer fazer, né? E aí, depois disso, você tem que trazer pessoas que saibam fazer uma escalada, que saibam fazer uma expansão. Porque você sozinho, querer tocar a sua unidade, tocar o administrativo, querer abrir novas lojas, provavelmente você vai impactar na unidade que você tenha. Então, se a tua primeira unidade deixar lucro suficiente para você investir em pessoas, em processos, em educação, que é o que a gente está falando aqui, para você aprender a fazer junto com aquelas outras pessoas, aí você vai conseguir escalar. Caso contrário, eu permaneceria ganhando dinheiro com aquela loja que tem e tentando dominar o mercado local. Sensacional, sensacional. Acho que foi só essa fala sua última, foi uma aula, né? Porque tem o seu repertório, que, né, é nítido que é um repertório que ele não só envolve experiência, mas também está atrelado a resultado de tantas coisas que você já conquistou, né, nesse período de 10 anos que você esteve num outro ambiente, agora com as lojas da Popular Pet. E aí, falando de Popular Pet aqui agora, eu sou cliente de vocês, então eu visito lojas, eu tenho a Phoebe, que é o meu cãozinho maravilhoso, que está sempre aqui no meu celular, que eu não consigo ficar com ela o tempo todo, mas eu consumo produtos, né,
para ela. E eu percebo, qualquer pessoa que entra numa unidade da Popular Pet, ela entende um pouco da pegada de farmácia, né? Vocês têm um layout dentro da loja que parece muito com o layout de muitas drogarias. Então, qual que é a conexão que você fez, Guilherme? Eu queria que você trouxesse um pouco do insight, que dá muito certo, né? A gente entra na loja, você consegue ter uma visão macro, tem um espacinho ali quando você for passar a compra no caixa, que é muito parecido com de drogaria também. O que estava por trás disso? Foi experiência, foi estudo de mercado, foi um mix dos dois? Foi um pouquinho dos dois, né? Quando eu resolvi fazer a venda da minha participação no outro negócio, é porque eu já tinha estudado o mercado pet e tinha entendido um pouquinho da migração mercadológica, né? Então vamos lá, vou fazer um exercício aqui, a gente vai bater um papo, né? Já estamos no papo, mas sobre esse assunto específico. Então, eu não sei se você lembra, Renato. Quantos anos você tem, Renato? 32. 32. Então, acho que ele está mais ou menos. Eu tenho 35, então está mais ou menos. Mas eu ia, há uns 20 anos atrás, eu ia fazer compra de desodorante, sabonete, uma série de coisas no supermercado. Né? E aí, houve e existiu e existe ainda uma migração de mercado gigante, que é a farmácia. Então, hoje você compra isso em farmácia. Tanto que muita gente me pergunta, Guilherme, poxa, por que tem tanta farmácia uma do lado da outra? O que acontece? Não é possível, isso não é possível. Não é possível, sim. Você vê perfumaria uma do lado da outra hoje? Você não vê. Mas há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, tinha uma pancada de perfumaria na rua. Acabou as perfumarias foram para dentro da farmácia. Né? Os supermercados, sendo supermercados super grandes, acabou os supermercados super grandes. Ou eles são atacadistas, ou eles são supermercados de bairro, Pão de Açúcar Minuto, uma série de outras redes, Extra Bairro. É assim que é feita a migração mercadológica. E eu entendi naquele momento que isso também ia acontecer com o pet shop. Né? Você pega os grandes players aí, Pets, Cobase, tudo lojas de 1.000, 1.500 metros, que na minha opinião, você quer comprar rápido também uma ração de 1 quilo, você tem que ir para dentro de uma loja de 1.000 metros quadrados, andar, não saber onde é que está e fazer para ir pegar. Eu entendi que era uma oportunidade de mercado, assim como eu vi outras oportunidades em outros mercados que eu atuei, né? E quem me deu essa experiência foi justamente a farmácia, que você consegue entrar, em 5, 10 minutos você resolve o que você precisa, vai e resolve. E na parte de experiência, nós conseguimos entregar para você uma acessibilidade, uma conexão de você com o seu pet muito maior. Né? Porque você pode ir lá rápido, compra, vê um bichinho, já deixa ele feliz ali, você não precisa ter um dia para ir, porque é uma vez por mês. Tanto que os nossos clientes, eles são muito recorrentes. Eles vão dentro da nossa loja 3, 5, 6 vezes por mês. Porque é fácil de fazer. Eu vou lá, peguei, esqueci, tá bom, volto lá, pego lá. Então, esse foi um estudo que a gente fez, foi uma aposta que a gente vislumbrou e está dando certo, a gente está implantando. Quer ter um modelo de loja próximo do cliente, onde tenha uma acessibilidade maior, uma compra express, uma compra rápida, com um mix de produto adequado para o bairro. Não só produto, porque tem serviço, tem banho e tosa, tem veterinário, tem tudo ali. Essa é a minha próxima pergunta. Como que você definiu no formato do Popular Pet que você deveria ter tanto um mix de produtos vasto, né, que comporta ali uma loja que tem essa venda expressa, como você bem mencionou, mas eu imagino que tem que haver um estudo também para você determinar o tipo de serviço que você vai oferecer e a capacidade. Todas as lojas suas hoje, elas entregam exatamente a mesma coisa ou existem variações de tipos de serviço que são adaptados a um tipo específico de região ou um tamanho específico de loja? Como que é isso? O planejamento da Popular Pet, quando começou, tanto que hoje a gente está com 10 unidades, nós estamos com 10 unidades, e cada uma em determinados perfis de consumo, experiência de clientes diferentes e pontos também diferentes, né? Então, hoje aqui a gente tem a loja 1, é uma loja só de varejo, onde a gente colocou num bairro predominantemente de público A, e aí a gente adequou um mix focado com o público A, e aí uma pergunta que eu vou responder emendando nisso como é que você fez o mix, né? A gente foi conversando com as indústrias e fazendo um estudo com mais de um ano e meio,
antes de começar o projeto, de qual o mix adequado que seria naquela região, com aquele perfil de consumo, com lojas que já existentes que poderiam nos fornecer dados para fazer aquilo, né, através da indústria. As indústrias foram parceiras, fizeram, e a gente conseguiu montar esse primeiro mix. A loja 2, nossa, é uma loja só de serviço, onde a gente experimentou o serviço para saber se parava de pé a operação, se conseguia realmente dar lucro e tal, e dentro desse mesmo bairro da loja 1. Uhum. A loja 2, nossa, a gente já juntou o serviço com o varejo no mesmo ambiente. É uma loja que fica num bairro que ali já pega um pouco do B, C, né? Também tem A, mas é predominante B e C, e público B e C. Então a gente fez um outro mix de produto, né? Também colocamos lá, e isso, obviamente, quando você vai abrir uma empresa, você tem que ter caixa para suportar a variação de mix, a compra, o estoque. E isso, não vou negar, a gente sofre até hoje, qualquer varejista sofre, enquanto vai formando um mercado. Então, imagina uma loja que está em São Paulo, quando ele muda, vai abrir no Rio de Janeiro, ele vai sofrer de novo a mesma consequência, a mesma causa que ele teve no passado. Então, é isso. Primeiro, você tem que se cercar de bons players, né? Se você é varejista da indústria, se você é distribuidor da indústria e do varejo, se você é da indústria, você tem que se cercar do varejista para saber o que você vai produzir. Então, você tem que buscar dados mesmo, não tem jeito, você tem que conversar, bater papo, desenhar o que você vai fazer. E o nosso objetivo foi justamente conseguir abrir lojas, que são essas 10 lojas, essas 10 operações que a gente tem, em mercados diferentes, para que a gente pudesse abranger 100% do consumo do mercado pet nas suas classes, e então adequar um perfil de loja para cada lugar. E depois, na expansão, conseguir analisar geograficamente e pela densidade, pelo perfil econômico de cada bairro e população, lançar aquela loja naquele determinado local com um mix adequado. Em relação ao serviço, tem uma rebarbinha de pergunta aqui, mas é mais uma curiosidade mesmo. Eu entendi isso que você falou, ficou perfeita a definição. Existe um ponto estratégico, Guilherme, no sentido de que talvez essa loja que vende só produtos, ela não necessitasse ter uma parte ampla de serviços que geram outro tipo de custo, mas que, eventualmente, você acaba acoplando aquilo ali estrategicamente, porque se o cara ele traz o cachorro dele, ele vem até a loja para comprar a ração, não faz sentido, às vezes, você liberar um espaço para o concorrente oferecer um determinado serviço. Então, a minha pergunta é mais assim, estrategicamente, a parte dos serviços, por exemplo, ela é sempre rentável ou ela, mesmo não sendo tão rentável, ela compensa justamente porque você traz a atenção daquele público-alvo, naquela região, né, para que ele só olhe para você de alguma forma? Quando a gente fala em serviço, e eu já também tive empresa de serviço antes de ter o varejo, o serviço ele é sempre mais complicado de você lidar no que diz respeito a escalar. Né? Você tem que ter processos muito bem definidos. Como a nossa empresa é muito nova, ela tem 2 anos de vida, então os processos... Tipo a Biab. Tipo a Biab está chegando nos 3. Olha lá, então, é isso. Está chegando nos 3. É nova, você tem que traçar muito bem os processos internos. Então, de cara, eu te falo que o serviço hoje, dentro da nossa empresa, não é a parte mais rentável do nosso negócio, tá? Mas devido a isso que eu te coloquei. Né? Às vezes a gente é obrigado a gastar mais, ter mais pessoas, ter preços mais baixos e sofrer com algum caráter mercadológico aí e não conseguir ter a rentabilidade esperada. Mas sim, o serviço ele propicia para a nossa loja que tenha recorrência. Por exemplo, né, o banho de um pet. O banho de um pet, de um cachorro, normalmente é semanal, né, ou quinzenal. Então, isso para dentro do varejo, você conseguir trazer cliente recorrente para a sua loja uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, é maravilhoso. Então, acaba sendo benéfico para o negócio poder ter o cliente lá dentro. O serviço agrega venda, agrega valor no negócio, né? Agora, falando em empresarialmente, valuation e tal, também é.
Então, para o valuation de uma empresa de pet, melhor que ela tenha, ela vai ter um melhor valuation se ela tiver acoplado ao seu varejo o serviço. E vice-versa, para quem tem o serviço também tem o varejo, também é benéfico. Então, as novas unidades suas, elas já são pensadas nos dois compostos, né? Tanto a parte... Sim. Daí para frente, a gente tem as unidades lançadas, claro, uma ou outra não, dependendo do bairro, às vezes menor, às vezes não faz sentido ter, mas, via de regra, as lojas, as novas unidades são com toda a composição de serviço e produtos. Legal. Uma dúvida que eu tenho, que eu falei, o que eu falo? Vocês não são franquia, né? É uma rede própria, como que é essa expansão? Se alguém que estiver nos assistindo aqui quiser eventualmente ter uma unidade Popular Pet lá em Campinas, sei lá, essa pessoa consegue ter? Como que funciona esse processo? Hoje a gente não é franquia. A gente não é franquia. Por um simples fato, tá, Renato? A gente entende que para franquear, você precisa estar muito bem consolidado no que você está fazendo. Eu acho que muitas franquias abrem, elas colocam 1, 2 anos de operação e saem vendendo franquia. Eu acho isso um risco tremendo, porque você está mexendo com dinheiro, com o sonho de outras pessoas, né? E para você analisar uma loja, um lugar, um público específico, você tem que estar muito bem amparado, né? Você tem que estar com os seus dados muito bem consolidados. Hoje nós temos essa expertise dentro do mercado pet, não como profissional simplesmente, porque eu posso ser um profissional que conheço do varejo, conheço da expansão, mas dentro do mercado específico eu posso ainda ter que amadurecer o meu conhecimento, né? Hoje teria especialmente, né? Que tem outras variações aí no meio do processo. A mesma coisa o médico, né? O médico ele sai tá lá, ele é residente e tal, e depois ele vai fazer, né, um doutorado, ele vai fazer ali uma especialidade e aí ele acaba agregando, amadurecendo um pouco o conhecimento dele em específico. Mesma coisa, né, conosco, né? O empresário. Então a gente entrou e agora a gente se sente à vontade para fazer a franquia, mas a gente não franquia. Hoje a Popular Pet, ela captou recurso no ano passado, ela tem caixa suficiente para abrir um determinado número de lojas e não é o nosso planejamento, pelo menos neste momento, em abrir e em expandir através de franquia. Legal. Agora eu quero fazer 2 perguntas que estão atreladas, assim, né? Tem essa questão do buscar investimento. Eu queria que você desse uma palhinha, né, do que você sente que é importante para quem já tem um negócio rodando, mas quer escalar e eventualmente vai precisar de um investidor, não tem essa bala na agulha já de momento. O que essa pessoa tem que o que ela tem que ter pronto minimamente, né? Quais são os caminhos que ela deve percorrer para encontrar um investidor? E a pergunta está atrelada ao mercado pet, né? Então, acho que, querendo ou não, o investidor ele só vai investir se ele vê potencial dentro daquele mercado, dentro das condições que a pessoa que está pedindo o investimento tem. Conta um pouco para a gente sobre esse processo, mercado pet e investidor. Para falar um pouquinho sobre isso, posso iniciar por um claro, um viés aí? Eu acho que tudo na vida, Renato, a gente tem que, primeiro ponto, a gente tem que traçar um objetivo. Tem que traçar um objetivo. Então, se eu quero captar um investidor, eu quero captar investidor para quê? Eu tenho uma brilhante ideia, né? Então, normalmente é assim, eu tenho uma brilhante ideia e, na verdade, são 2 pontos. Ou eu tenho uma brilhante ideia ou eu já tenho um negócio e quero expandir, né? Se você tem uma brilhante ideia, você tem que pesquisar tudo sobre o que você vai fazer. Porque ninguém vai colocar dinheiro que conquistou, suor, porque sempre é suado, sempre você abdica de alguma coisa para ganhar dinheiro, para poder fazer um negócio prosperar. Sim. Então, você tem que saber muito bem, senão você vai estar perdendo tempo. Você vai bater na porta, você vai perder tempo. Tempo é o maior recurso que a gente tem hoje, todo mundo tenta otimizar tempo. Então, não sai querendo buscar investidor sem antes ter um plano muito bem traçado, né? Por isso que eu fiz o paralelo com a vida. A gente tem que traçar a meta, né? Traçar um objetivo. E depois de você traçar o objetivo, você tem que entender se aquilo é uma necessidade. É uma necessidade? Isso existe? Está longe? Outro problema, está longe do que eu preciso, que todo mundo precisa para hoje, né? Então, aí você foi lá, eu tracei. Eu tô muito bem com o meu plano. Tá bom. Aí eu vou buscar um investidor. Tá. Qual é o seu foco?
O investidor, quando vai buscar você, se você tem um negócio ou não tem um negócio, ele vai comprar você, ele não vai comprar o seu negócio. Primeiro, o investidor compra você. Depois, ele compra o seu negócio, né? É a via de regra, tá bom? Sim. Estou colocando aqui que é via Não, de mas regra. faz total sentido. Total sentido. Ele compra você. O que você quer fazer vai vir em segundo lugar. Então, você é uma pessoa automotivada, isso vai ser percebido na primeira conversa. Né? O que você vai fazer para aquilo dar certo? Né? Você tem foco, você tem rotina, o teu negócio para de pé. Então, eu acho que no primeiro momento, quando você vai buscar o investidor, você tem que deixar muito bem aparente isso que eu estou falando, porque é isso que o investidor vai comprar. É a essência do Guilherme. A essência do Guilherme é isso. A minha é essa, justamente isso que eu falei. Então, foi o que deu certo desde o primeiro momento de empreender, outras pessoas, assim como eu entrei na rede de farmácia, agora a minha última rodada que eu fui lá e busquei investidor, foi isso que foi comprado. Primeiro foi o Guilherme, depois foi o negócio que o Guilherme foi fazer. Então, primeiro a pessoa tem que estar muito bem preparada. Depois, eu acredito que ela tem que ter um negócio que ela quer fazer muito bem pensado. E se ela já tem um negócio muito bem colocado, muito bem pautado de número, como eu falei um pouquinho, minutos antes aí, né? Margem e tal. Faz sentido, Renato? Perfeito, entendi. Conta um pouquinho do mercado pet para a gente. Então, eu, né, como eu te falei aí, eu tenho a FIB. Cada dia que passa, eu vejo novas linhas de produtos, coisas que são de humanos que estão adaptando para pet, tipo sorvete. Cara, tudo, né? Hoje o mercado pet, eu acho que eu sinto que ele não tem limites. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Do que ele já foi, do que ele é, e de projeções futuras do que você sente que vem para aí, no que diz respeito a consumo de produto para os nossos cãezinhos, gatinhos, aves, coelho, enfim. Vamos lá, Renato. Vou falar um pouquinho de números aqui, né? O mercado pet, ele faturou, no ano passado, ele faturou 61 bilhões de reais. É muito expressivo. É uma cifra assim muito grande. Perde para poucos mercados, tá? Ele é o 7º maior mercado em faturamento do mundo, né? Em faturamento. É o 7º maior do mundo. Em grandeza, ele é o 2º maior do mundo, em número de pets, tá? Em número de pets. Em faturamento, é um mercado que cresceu 15% de um ano para o outro, do ano passado para esse ano. Aliás, do ano de 2021 para o ano de 2022, tá? 2021 faturou aí aproximadamente 51 bilhões. E no ano de 2022 faturou 61 bilhões. E a projeção do próximo ano é de crescer mais 15% e chegar perto aí da casa dos 70 bilhões. E imagina a gama de abertura que tem isso, né? De probabilidade de você criar um negócio nesse mercado e dar certo. Né? A gente só está fazendo uma linha, mudando um pouco do consumo. Mas tem gente empreendendo em diversas coisas, como você acabou de dizer, alimentação, eu vi um sorvete, eu vi cerveja. Hoje tem cerveja para pet. Tem cerveja para pet. Tem vinho. A gente vendeu, é impressionante, a gente vendeu uma porção, uma quantidade gigante nas lojas e no e-commerce de cesta de Natal com vinho, com panetone para pet, com... Caraca, velho, que sensacional. Assim, eu não vi, senão eu teria comprado também. Eu sou vítima desse mercado criativo. Criativo demais. Então você vê hoje a parte de care, né, de daycare, de creche crescendo absurdamente, um monte de qualidade de vida do bichinho, né? Humanizou, você não consegue mais deixar o seu pet lá em casa sozinho. É difícil você conseguir fazer isso. Eu vou viajar. Não, deixa com a mãe. Não, hoje ninguém faz mais. Deixa lá na recreadora, no spa. Isso é um nicho de mercado e por isso que vem crescendo, né? Mas um pouquinho de número, hoje, o mercado de lojas, ele é totalmente fragmentado, né? Hoje, os grandes players do mercado não detêm mais de 15% do mercado. Você fala de Cobase, todas as grandes aí, Pet Love, ele não tem 15% do mercado. É um mercado de 32 mil lojistas, né? Você pega uma Pets que é grande, está abrindo a sua 230 lojas lá, tá? Certo.
né? E você pega uma Cobase aí tentando chegar nas 200 lojas. Então, estou falando de 32 mil lojas, né? Então, assim... É bem fragmentado mesmo. Não imaginava que fosse dividido dessa forma assim, não. Muito fragmentado. Em número de cães e gatos, para você ter uma ideia, são 80 milhões de cães e gatos. Hoje, natalidade, nasce mais pets do que humanos. Né? Então, assim, a probabilidade de a curva entre crescer humano e pet é muito maior e, consequentemente, o mercado pet, o crescimento em cifra é muito maior também. Incrível. Nossa, esses números, eles são... Aí tem algumas coisas aqui, posso passar aqui para o pessoal que está ouvindo também entender um pouquinho do mercado, né? Desse número inteiro que eu falei, de 61 bilhões no ano passado, 56% desse número foi de alimentos, né? Certo. Então, o quê? É ração, é petisco, é isso. 10% são vendas de animais de estimação. Caiu bastante já, a tendência é que venha caindo, né? Porque a adoção está muito forte. Sim. É uma verdade. Que pena que tem muitos que abandonam, isso a causa, vem a ONGs aí trabalhando fortemente em prol disso, que a gente também tem uma ação muito voltada para isso nas nossas lojas, parte de evento, tudo. Então, fomentar a adoção? A gente apoia bastante ONG, doações e adoção. Em dezembro do ano passado, a gente doou 1 tonelada para ONGs de ração. Legal. A gente fez uma ação forte em São José, em conjunto com a Prefeitura Municipal daqui de São José, a doação de 1 tonelada. Então, aí 10% desse faturamento que eu falei é de medicina, 9% é de serviço veterinário, então aquela consulta, tal, uma avaliação. Outros 9% é serviços em geral, exames, coleta de sangue e tal, e 5% de higiene e bem-estar. Então, nesse... Banho. Exatamente. Trimming. Exatamente. E para você ter uma ideia, quanto antiparasitário, né? Dá lá aquele Bravecto, dá o Simpar, é um antiparasita, né? Quantos por cento da população você acha que faz o tratamento uma vez ao ano com seu pet? Cara, eu acho que pouquíssimo, assim, ó. Eu chutaria, sei lá, 3% ao menos. 15%. Foi muito além. Não, mas você está falando que 85% não toma um preventivo, um contato, como é que se diz? Não toma uma atitude preventiva de deixar o pet ali prevenido de carrapato. Cara, se você está levando ele numa praça, a doença que mais mata, uma das que mais mata hoje é a doença do carrapato, né? Exatamente. Então, um negócio que a gente deixa passar se não olhar mesmo, né? Nível de consciência do... Por isso que eu acho que é um mercado que só cresce muito rápido e a informação sobre determinados aspectos ainda não conseguiu chegar. Né? Exatamente isso. Tem coisas do mercado pet que eu só fui descobrir quando eu tive a FIB, e ainda assim, em alguns momentos, eu me senti um pai de pet péssimo, assim, porque essa questão mesmo, ela toma desses que você falou, Bravecto, eu acho, não sei se é esse mesmo, mas de 3 em 3 meses, que tem um período lá que ele tem ação. É esse. E eu coloco no meu celular agora, para não esquecer, porque é muito sério, né? E é coisa boba, assim, que você não pode deixar passar. E, querendo ou não, uma renda recorrente, né? No caso das empresas que vendem esse produto. Então, só tem potencial de crescer. Eu achei sensacional. Esses números são muito bons, né? Você olha para isso daqui, você, especialmente como empreendedor que está nesse segmento, é de brilhar os olhos. Não, muito bom. Aí você brilhar os olhos e assim, a tendência de crescer, inclusive a gente abriu o centro médico veterinário nosso, que é como um hospital, né? A gente abriu em dezembro, estamos fazendo algumas experiências nele, já trabalhando dentro da nossa base de clientes e tal. E hoje, 0,1% da população tem como é que se diz? Tem o hábito de levar preventivamente no veterinário. 0,1%, tá?
E 0,1% também tem um plano de saúde pet. Inclusive, a gente está para lançar o nosso já no... Então, cara, isso... Vocês vão lançar um? Eu ia falar sobre o plano de saúde. Ó, já entramos no tema. Que legal. Isso vem esse ano? Isso vem no próximo trimestre. Incrível, incrível. E justamente entendendo que a tendência do mercado para esse ano aqui é pela humanização dos pets, né? Humanização na forma de lidar, o tutor junto com o pet. Na verdade, não é nem tutor, mas é o pai de pet, né? A mãe de pet, né? Os pais do pet. De começar a entender que é necessário, sim, ter uma prevenção com eles. Né? Você passa a analisar melhor ele. A pandemia fez isso. Você ficar dentro de casa com o seu pet, você passa a analisar mais a rotina dele. Puxa, eu tô olhando ele, não tá muito bem, tá se sentindo meio mal, vou levar no veterinário. Isso aconteceu assim em larga escala. Então, a parte veterinária é uma tendência, né? A medicina veterinária preventiva. Outra tendência, Renato, é a parte de produtos naturais. Você pode ver que até nas nossas gôndolas lá, vem crescendo bastante a parte de produto natural. É uma tendência grande, viu? Que legal, que legal. Nossa, eu adorei essa parte também. Eu já estou pensando no meu bolso aqui, viu, Guilherme, para ser bem sincero. A gente pode deixar uma fatia melhor da pizza do recebimento com a gente, né? Não, sem dúvida, isso vai acontecer. E assim, é muito louco isso, é um mercado muito interessante, porque está estritamente atrelado é quase que um ser humano nosso ali, né? Então, você vai fazer o que você pode, você não quer correr o risco de ver o bichinho mal, como se fosse um filho mesmo, né? Você tem todo um cuidado, uma preocupação como se fosse um verdadeiro outro ser humanozinho, assim, né? É impressionante. Hoje a gente não conversa mais com o pet como se fosse um cachorro, né? Você já conversa como se fosse ali um ente da família, né? Sim. Um ente familiar. Qual que é a sua relação com isso, Guilherme? Você tem pet? Eu sei que você tem pet, que eu vejo nas redes sociais. Você é apaixonado por isso mesmo? Tem um pouco disso? Tem que ter um pouco disso? Tem que ter. Eu acho que, inclusive, não dá para você querer fazer algo todo santo dia se você não tiver um amor pelo que você faz, né? Uhum. Ainda que esse amor seja criando, né? Todo dia eu estou indo lá e eu tenho que saber gostar daquilo que eu faço. Mas não, comigo é diferente. Eu sempre tive cachorro desde o início, né, da minha vida. Meus pais sempre tiveram, sempre fui criado com cachorro. Hoje eu tenho a Judite, né? A Judite é um chihuahua desse tamanho assim, pequenininha. É uma vizinha, ela frequenta aqui o escritório nosso, ela frequenta as lojas, ela usa os nossos serviços lá para poder também testar. Tenho 2 cachorros, né, grandes, que ficam em outro lugar, que é o Zeus e a Doris, uma adotada e um sem raça, que também é o Zeus. Então, sou apaixonado, minha família é apaixonada, e é um requisito essencial para trabalhar na nossa empresa aqui, é ser apaixonado por pet, né? Senão, não está na cultura, não está no sangue da empresa. Perfeito. Falando um pouco disso agora, a gente já está meio que caminhando para o final. Você falou que será que a gente vai ter papo para 1 hora? A gente se deixar, vai passar de 1 hora. Legal. Bem para caramba também, Renato. Você é fera. Obrigado, muito obrigado. Papo é bom, papo flui, o papo é interessante, aí dá bom. Entrando um pouco na gestão agora, Guilherme, você falou um pouco da questão do colaborador ser uma pessoa que minimamente ama pet, né? Não tem que ter algum tipo de conexão ali, porque senão não tem como estar nesse negócio, estar nessas lojas e tudo mais. Como que você trabalha a parte da cultura da sua empresa? Ela é uma empresa nova, assim como a BeUp, então eu entendo que existem processos que estão sendo estruturados ainda, tem coisas que não estão 100% definidas, isso é uma construção, e é natural de qualquer empresa no início. Mas o que vocês têm como os principais valores dentro da empresa para gerar essa cultura? Inicialmente, que eu acho que é do cuidado com o bichinho, né? De outra pessoa que está lá na mão de vocês, seja através dos produtos que vocês vendem ou dos serviços que vocês oferecem, e também uma cultura que tem que estar atrelada a qualquer negócio de resultado. Então, como que é a cultura de vocês lá na Popular Pet? A primeira coisa, né, Renato? A única coisa que a gente não consegue mudar na pessoa é o caráter, né? Então,
Primeira coisa que a gente fala aqui quando vai entrar, quando tem um processo seletivo, é o caráter. O caráter a gente não se compra, o caráter a gente tem. Então, a pessoa tem que ter isso para entrar na nossa empresa. Já é de cara. Então, ela tem que fazer o que ela fala. Então, começa daí. Essa cultura para entrar. Primeiro ponto, amar pet. Segundo, ter caráter, né? E aí, a partir disso, a gente começa a colocar outros princípios. Pô, é automotivada? Pessoa que está entrando aqui para entrar, agregar o nosso time é automotivada? Ela é automotivada, ela acorda de manhã, porque eu, por exemplo, Renato, eu não tenho ninguém para chegar aqui para mim, a não ser, sei lá, meu sócio, em alguns momentos, eu tenho que acordar de manhã, tenho que olhar no espelho e falar, hoje eu vou conseguir, eu vou para cima, não tem ninguém vai, eu não vou chegar no escritório e alguém vai fazer isso por mim. Então, eu acho que uma das premissas é ser automotivado, né? Segundo, terceiro, eu já falei um pouquinho de rotina, a gente entender se o perfil da pessoa consegue ter disciplina, né? Isso também é muito bom. Eu vou explicar falando isso, né? Por que isso é uma premissa? Eu vou chegar lá. Por quê? Porque a gente é uma empresa nova. Então, por ela ser nova, a gente é obrigado a ser rápido, a ser célere, para aquela pessoa que está lá, e hoje está muito assim, né? Aquela pessoa que está lá sentada hoje como auxiliar, ela quer ser rapidamente, ela quer se transformar no analista, rapidamente ela quer virar coordenador, rapidamente ela quer ir para a gerência, só que para isso, ela tem que preencher esses requisitos, tem que entender a cultura da empresa, que a gente passa muito bem isso no primeiro mês do colaborador aqui dentro, e então ter ambição, né? Você ser um empreendedor. Aqui tem que ter isso. Você tem que ser um empreendedor colaborativo, é o que a gente chama aqui dentro. A gente chama de intraempreendedor. Isso aí. Chama assim aí? Aqui é um empreendedor corporativo, colaborativo, né? É você entender. E eu falei isso na última reunião que a gente teve lá, no final do ano, a gente juntou todo mundo. Falei, minha cadeira está à disposição da empresa, né? Eu vou ser o primeiro a querer que algum diretor que se destaque sente no meu lugar para eu poder ir para o conselho de administração, amanhã eu poder estar comprando uma nova empresa né, e fazendo crescer. Então, se eu que estou aqui, né, como CEO da empresa, penso assim, eu gostaria que todos os demais pensassem assim. Então, como uma empresa deve pensar, é o que a gente bota aqui, gestão em resultado, foco no resultado. Né? Então, aquele colaborador que tem a disciplina, que tem o foco, que tem a automotivação, ele vai ter resultado. Ele entendendo o que ele tem que fazer, ele vai ter resultado. Então, ele tendo o resultado, o que a gente coloca aqui, sim, almeja a cadeira do próximo. Eu quero sentar na cadeira do meu coordenador, eu quero sentar na cadeira do meu gerente. Só que, para isso, eu vou ter que ser colaborativo, eu vou ter que empreender dentro da empresa. Eu vou ter que entregar resultado, eu vou ter que entregar as métricas que me pedem, eu vou ter que traçar os meus objetivos particulares. Então, a nossa empresa, como cultura, deixou tudo muito bem colocado, quais são os steps que a pessoa precisa, que o nosso colaborador precisa alcançar para poder sentar na cadeira dos novos cargos, dos outros colaboradores. Né? Sensacional, muito legal isso. A gente fala do senso de ownership, né, que é esse sentimento de dono que todo colaborador... Eu diria que os colaboradores dessa nova geração, não da geração, na verdade, dessa fase que a gente vive hoje de mercado mesmo, precisa ter, né? Esse sentimento, essa proatividade. Pô, mas você passou em cima lá na loja, tem um papel no chão. Não é a sua função limpar a loja, mas você entende o impacto que aquele papel no chão vai ter na experiência do seu cliente, por isso você tira ele. Então, essa vontade, que como você bem disse, né, essa automotivação, ela tem que ser um ponto que alimenta o colaborador diariamente, sem que alguém precise necessariamente ficar martelando aquilo na cabeça dele, né? Esse colaborador muito passivo que a gente fala, a gente tem muito... é o próximo tema, inclusive, aqui. A Bia atua muito com a transformação na questão de vendas com relação àquele vendedor que é passivo. Então, a gente sempre traz essa questão da venda ativa, da pessoa ir atrás do resultado, da pessoa fazer acontecer. E a gente diz que esse colaborador muito passivo, ele está com os dias contados em qualquer empresa. Faz sentido isso, Guilherme? Não, faz sentido total. Faz sentido total. Se a pessoa que está trabalhando ali, né, o colaborador que está ali trabalhando, seja na frente de loja, seja no back-office, seja na separação, onde for, ela não entender que o objetivo dela é transformar a vida dela, para que ela tenha a almejar, né, para que ela tenha um futuro próspero, e que com o crescimento dela, ela vai arrastar uma economia inteira,
né? Porque é isso que acontece. Meu, eu estou fazendo o melhor de mim, eu vou crescer, eu vou para um cargo maior. Se eu cresci, é porque eu dei mais resultado. Se eu dei mais resultado, eu abri uma nova vaga. Quando eu abrir uma nova vaga, alguém vai sentar na minha cadeira. Se alguém sentar na minha cadeira, é porque eu estou sentando na outra, né? E aí a economia vira circular, é assim que acontece. Sim. Errado, mas é assim que eu penso. Perfeito. Então, quando você é passivo, você está lá fazendo o seu, provavelmente vai receber um X nas costas. E não é nem da empresa, é do colega do lado. Hoje a gente vê isso, né? Está muito incluso na empresa, e eu vejo isso aqui dentro, tá? Pessoas ensinando as outras já, num viés meio de Instagram, quando a pessoa aparece lá, o curso. Então, você vê a pessoa, o coordenador ensinando o auxiliar, como se ele estivesse dando um curso. Olha, vem aqui, isso tem acontecido. Que legal, que legal. Mas eu vejo isso em outros lugares, colegas falando também. Isso eu entendo que tem que ser um processo dentro da empresa a ser colocado, né? Perfeito. Você vai conseguir... Então, o próprio ambiente de trabalho faz esse X, que eu disse, naquele passivo. Isso tem que acontecer, né? Eu compacto com você. Eu entendo que é isso, é uma verdade. Sensacional. Eu vou puxar o assunto venda, mas antes ainda, falando um pouquinho disso, eu queria que você falasse sobre a sua liderança, Guilherme. O que você entende que é um bom líder, que você procura fazer como CEO, e como que você trabalha internamente a construção de novos líderes? Vamos lá. Como CEO, né? Como CEO, eu procuro deixar o objetivo da empresa o mais claro possível para todo mundo, né? Onde é que a gente quer chegar, né? E o que nós estamos fazendo para chegar. E como líder, eu procuro ensinar tudo que eu aprendi e toda a parte pessoal minha, na parte de rotina, motivação, para que eu consiga construir novos líderes. Então, claro, como eu te disse, eu tenho hoje 4 diretores, né? Então, eu costumo estar bem próximo deles e eles me ensinando. Eu acho que o ensinamento é mútuo, é uma troca. Aliás, eu acho que eu absorvo muito mais a experiência deles e mesclo com a minha para poder entender coisas novas e passar novamente para eles, para os demais. Então, como essência, eu procuro buscar que eles consigam ter uma clareza muito grande do papel deles dentro da empresa, de como eles vão transformar as vidas, como é que a gente vai atingir o objetivo, qual a nossa função social como empresa e qual que é a responsabilidade que eles têm perante o time deles. Hoje, por exemplo, né, nós somos em 5 diretores, eu como CEO, diretor-presidente, mais de 4 diretoras embaixo, que somos responsáveis aí por 120 famílias, né? A gente tem 120 funcionários. Isso é uma mega responsabilidade. Sem dúvida. Então, com eles, é dessa forma que eu lido, né? Perfeito, perfeito, sensacional. E agora vamos entrar no assunto que a gente particularmente aqui na BIAP... Tem que contar também tudo que eu falei um pouquinho, né, Renato? Um pouquinho automotivação, traçar o objetivo, a rotina, contar com seus departamentos, ter uma agenda muito bem definida com todo mundo, né? Crucial, né? Não é o básico. E tá todo dia, tá? A gente senta todo mundo junto aqui no escritório. Que legal. Se eu precisar ir lá e comprar um papel, eu vou lá comprar papel, mesmo que não seja a minha função. Eu vou lá e compro papel. Depois eu volto naquele que deveria ter feito e sento com o líder dele e falo, olha, essa função era sua, eu fiz, mas não vou fazer mais. Então, eu acho que isso tem que ser... Tem que estar junto com o seu time, né? O negócio não deixa de fluir, né? Ele vai continuar fluindo. Tem que estar junto com o time o tempo inteiro. Entender a dor deles e também comemorar quando for o ponto de comemorar. Sem dúvida. Vamos falar de um ponto que a gente adora aqui na BIAP, já meio que caminhando para o final, que é a questão de venda. Eu queria ouvir o Guilherme, a sua opinião pessoal sobre vender, o que você sente que tem que ter dentro de um colaborador que trabalha no departamento de vendas. A gente aqui na BIAP, a gente até brinca, né? A gente fala que a empresa ela tem dois departamentos diferentes. Ou você vende, ou você ajuda a vender, de alguma forma. E eu queria te ouvir em relação à cultura de vendas da Popular Pet. Como que vocês enxergam o poder da venda e como que ela é trabalhada internamente em relação a metas, rotina, treinamentos, enfim, conta pra gente. Bom, eu vou passar aí, se eu escapar um pouquinho, você me coloca na linha aí, né? Fica tranquilo, imagina.
Então, primeiro, uma empresa sem venda não consegue nada, né? Primeiro você precisa vender alguma coisa para depois você conseguir construir, né? Não, eu só consegui construir a empresa aqui porque eu vendi minha outra. Então, se eu não estivesse conseguindo vender a outra, eu não estaria construindo essa, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Vender tem que estar enraizado. Aquele cara que quer empreender, aquele líder que quer mudar a cultura da empresa dele, ele tem que vender o que ele quer. Não adianta. Eu quero um time muito bom. Primeiro, você vai ter que vender para o teu time que você é bom. Primeiro ponto, né? Então, a cultura de venda tem que estar enraizada na empresa. E aqui a gente é o tempo inteiro focado em vender. Legal. O tempo inteiro focado em vender. Não vender propriamente dito, toma aqui esse fone de ouvido, olha, você quer... Não, a experiência já começa lá. Dá um bom dia para o cliente quando entra na loja. Eu vou contar rápido aqui, mas é uma das técnicas que a gente usa, né? É o calor humano. Pô, o cliente está chegando na loja, vou dar um bom dia, tudo bem, como é que você vai? Chamar o cliente pelo nome, se você está dentro do bairro, isso já está vendendo, né? Implicitamente, não explicitamente, você está vendendo. Você está quebrando gelo com o cliente lá, né? Está abrindo ele para você poder oferecer um produto depois. Sim. Né? Então, a gente tem aqui um teatro que a gente faz, tem um treinamento de vendas focado nisso, é bem colocado, até com os nossos parceiros, a gente exige muito das indústrias que fornecem, dos distribuidores que fornecem, que traga treinamento para dentro do nosso time. A gente tem, sim, uma rotina de treinamento muito bem definida e treina todo mundo. Sensacional. E é isso que a gente faz. Então, vender é isso. E não poderia deixar de falar um pouquinho, viu, Renato, que é o marketing, né? Sim. Está muito bem colocado que não é só vender, né? Como é que você faz para colocar alguém dentro da sua loja? Exatamente. Então, tem muito empreendedor raiz que está ainda vivendo, mas precisa do marketing, precisa abrir o olho para isso. Ele precisa colocar gente dentro da loja, trafegar, colocar mídia, investimento em mídia, pessoas que saibam disso, ter uma rede social muito bem colocada, porque é só esperar o cliente entrar dentro do seu negócio, e isso está fadado ao insucesso nos próximos anos aí. Se você quer que seu vendedor venda, você é obrigado a colocar gente dentro da tua loja, dentro do seu negócio. E aí depois você vai conseguir fazer. Então, é uma dica que eu deixo aí. Não esqueçam do marketing. O marketing hoje é uma ferramenta essencial para poder deixar o negócio de pé. E aí sim você pensa como aumentar a sua venda dentro do seu cliente. Né? Sensacional. Tem que alimentar o topo do funil para depois você trabalhar ali as conversões de fato, né? Aumentar ticket médio, tudo. Mas sim, aqui, Renato, a gente tem uma gestão muito focada em resultado e em premiação. Legal. A gente não paga comissão, a gente paga premiação. Premiação é aquilo que a gente não precisa falar muito, são as métricas que são traçadas e fica por mera liberalidade nossa premiar. Contudo, nós sim, premiamos muito bem o nosso colaborador com o resultado que ele dá, né? Então, sensacional. Essa parte a gente fala de departamento comercial tem bonificação, tem premiação, bonificação, tem vários aspectos aí que podem ser levados. Lucros, resultados, tem uma série de coisas, né? Exato. E, bom, eu queria que você falasse para a gente meio que finalizar sobre o e-commerce. Tem muita conexão com o marketing aí no que diz respeito a gerar demanda, né? Quando a gente fala de digital, hoje em dia, o seu mercado também é um mercado que tem muita concorrência no digital. Ao mesmo tempo, imagino eu que é um mercado que você não pode ficar de fora, e aí tem que pensar em uma estratégia que não sempre vai seguir as mesmas estratégias das lojas físicas, né, em termos das chamadas, do público, eventualmente, que você vai atrás dentro dentro do mercado digital de forma geral. O que vocês estabeleceram já, que está funcionando, que está rodando dentro do e-commerce, e quais são as projeções de vocês aí, e também, por que não, os principais desafios que vocês têm comparado à loja física? Vamos lá. Hoje o e-commerce ele é representativo dentro do nosso negócio, né? A gente atua dentro de 13 plataformas de marketplace. Nós temos lojas dentro dessas plataformas, então Magazine Luiza, Mercado Livre, uma série delas aí, né? Todas elas, na verdade, inclusive lojas americanas, que está passando pelo seu problema aí, mas também estão lá. E tem a nossa loja própria, que é o nosso site, né?
e é o nosso e-commerce, que na verdade é um marketplace. A gente está apto hoje para colocar qualquer lojista de qualquer lugar do Brasil dentro do nosso e-commerce para entregar mais rápido, dentro da nossa plataforma. O nosso legal. É uma plataforma de marketplace voltada para o segmento pet, né? Isso é um projeto do próximo semestre, onde tem de tudo para estourar. Mas, bom, voltando um pouquinho, hoje representa aproximadamente 30% da nossa venda, né? E 30% Caramba, velho. Dependendo do mês, é o nosso, a gente está indo muito bem, tá? O composto geral, tá? Não necessariamente só do site de vocês, né? A venda digital. Entendi. A venda digital. Então, iFood, a gente está dentro do iFood, dentro da Rappi, tudo isso compõe as nossas vendas digitais. Então, tem as nossas vendas físicas e as nossas vendas digitais. As vendas digitais hoje, ela representa aproximadamente 30% do que a gente vende. Caramba, velho. E o principal desafio hoje da venda online, cara, é o mercado, os principais desafios, né? Um mercado altamente competitivo, concorrente, é um mercado muito informal, infelizmente. A gente é obrigado a ser formal, né? Nós somos uma empresa que tem investidor, então a gente recolhe todos os impostos possíveis e imagináveis, faz tudo que tem que fazer. E o mercado, infelizmente, online é informal, né? São pequenos vendedores e vendendo de maneira informal. E outra parte é a parte sistêmica. Você é obrigado a entender de tecnologia para poder vender online. Se a sua empresa não está com pé em tecnologia hoje, provavelmente não vai ter sucesso no online. Então, tem que abrir os olhos para isso. Marketing, tecnologia e agressividade. Tem que ser agressivo. E também resiliente, que você não vai começar a vender online rápido e com lucro. Isso não vai acontecer. Então, você vai demorar um pouquinho para fazer. Então, não tem jeito. Tem que trabalhar bastante para conseguir agregar nesses 3 pilares aí. A pessoa ela consegue tirar um produto que ela comprou online em uma loja física de vocês? Bom, com certeza. A loja física nossa, ela passa. Na verdade, a gente virou um grande hub, né? Você consegue comprar na nossa loja online e retirar na nossa loja física. Com certeza você consegue fazer, com desconto ainda, né? Porque a gente entende que não teve que colocar o nosso fornecedor, nosso vendedor lá para fazer, então você fez tudo sozinho, pagou, fez tudo, você vai lá e retira com descontinho lá na nossa loja, descontão, aliás. Mas as vendas online de forma isolada ainda é 95%, aquela pessoa que entra, compra e quer receber em casa. Né? E o que a gente consegue fazer onde a gente tem loja, que é um diferencial completo, é entregar em 2 horas para quem compra online. Que legal! Você comprar agora no site, entrar e comprar online, até as 8 da noite, até as 6 da tarde, você recebe em 2 horas. Que incrível, velho. Aqui em São José dos Campos, né, que é o nosso negócio. Sim, sim. E como que vocês organizam, por exemplo, as demandas que vêm de site, redes sociais, canais digitais que vocês têm de forma geral? Para distribuição, como vocês têm 10 lojas, elas são todas meio que na mesma região, né? Como que é organizada a questão logística de eu compro, peço o pedido no bairro X, qual loja que vai entregar, você tem uma central que distribui? Curiosidade. Aí eu vou até entrar um pouquinho, é meio complicado, né? Não é tão simples assim. Primeira coisa que eu coloquei na premissa aqui, quando a gente abriu a empresa, é que era proibido deixar o cliente sem o produto. A gente tinha que fazer o máximo possível e imaginável para o cliente ter o produto. Então, quando eu abri a primeira loja lá que eu te falei, ficava um motoboy nosso dentro de uma grande rede com o telefone na mão. Se o cliente entrasse lá e não encontrasse o produto, eu falava, ó, te entrego uma 2 horas, eu falava na grande rede e entregava para o cliente. Sensacional! Tinha que fazer isso, tinha que atender o cliente. A primeira coisa tem que atender o cliente. Como é que a gente vai falar não para o cliente começando um negócio? Não perde venda, né, Guilherme? Hã? Não perde venda. Não perde venda. Agora, a qualquer custo? Não, mas quando você está começando um negócio, tem que fazer, né? Infelizmente, você tem que fazer. Foi um erro seu não ter aquele produto lá, né? Sim. Mas, bom, resumindo, então a gente ainda tem essa cultura. Primeiro, o nosso sistema entende que o pedido veio daquele bairro, então a primeira loja que tem aquele produto é aquela, então vamos chamar a logística dali. É assim que acontece, né? E vou também usar uma palavra que não sei se vale a pena, mas por enquanto é bem tupiniquim.
Nós temos plataformas sendo desenvolvidas para atender rapidamente, mas nós temos pessoas que pegam o pedido, tratam o pedido e mandam o pedido para o lugar certo. Claro, se é online para fora da nossa cidade, aí é automático. Vai para o nosso centro de distribuição, o centro de distribuição ele é separado, em 2 dias úteis está na casa do cliente. Mas quando a gente tem que entregar em 2 horas, vai passar por um departamento, uma pessoa vai analisar aquilo e depois a gente vai fazer. Né? O negócio, até deixando um comentário aqui, uma lição que eu aprendi, não adianta você querer desenvolver um negócio 100% digital. Primeiro você tem que colocar a pessoa, aí o seu negócio para de pé com a pessoa fazendo, aí você verticaliza o seu lucro com uma tecnologia. Se quiser largar com a tecnologia desde o começo, provavelmente vai demorar anos para você fazer. Então, resumindo um pouquinho aqui, sim. Começa no Excel, depois vai para o CRM, né? Por exemplo, não tem jeito. Depois vai para o CRM. Então, o pedido entra, a gente analisa o pedido, tem na loja mais próxima do cliente, a gente pega e manda o motoboy lá retirar e entregar. É assim que é. Mas então tem uma central que faz isso. Tem uma central. Coringa, vamos dizer assim. Tem uma central de atendimento que trata essas demandas. Entendi. Perfeito. Ó, Guilherme, eu falei de tudo que eu queria, perguntei tudo que eu queria perguntar. A parte final aqui agora, eu sempre peço para o entrevistado deixar um recado, né, para outros empreendedores que às vezes estão passando situações um pouco mais delicadas. Imagino que nem sempre foram momentos fáceis que você viveu como empreendedor, então houveram desafios no meio desse processo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, então, um recado, enfim, para todos os outros empreendedores e também, por que não, colaboradores de outras empresas que estão acompanhando a gente aqui e que eventualmente gostaram muito do nosso papo, ficaram até o final e precisam ouvir algo que você e só você tem a dizer. Dificuldade, com certeza, a gente continua passando, todo dia eu continuo passando, eu só não perco ali os meus 3 pilares, né, que eu falo. Automotivação, como eu já disse aqui, isso, independentemente se está passando ou não está passando o problema, você tem que levantar da cadeira, você tem que ir lá para a linha de frente do seu negócio, você que é empreendedor, você que é colaborador e está com o seu time, vai ser pressionado também pelo seu gerente, você também tem que ir lá para cima, você tem que ser automotivado para fazer isso, né, até para você motivar alguém, tem que ter foco, tem que ter rotina e você tem que ser resiliente. Eu passo por dificuldade aqui o tempo inteiro. Todo dia eu tenho dificuldade. É colaborador que não sei o quê. É o fornecedor que não entregou. É o produto que chegou avariado. É a loja que foi roubada. É a loja... é licença que foi caçada. É o Procon que foi na loja e não viu o preço. Todo dia a gente vai ter problema. Problema de fluxo de caixa, qualquer empresa tem. Vendi mais do que imaginei. Faltou 40 dias no meu fluxo de caixa. Tem que captar recursos. Ainda existe, vai continuar existindo na vida de qualquer empreendedor. É como você leva. É como você é impactado com isso. E é qual ação que você vai ter depois de ser impactado. Então, se eu posso deixar alguma lição aqui, é que eu sempre sou impactado com coisas negativas, tento ver o copo mais cheio para poder gerar uma ação e impactar aquelas pessoas que estão lá junto comigo de forma mais positiva possível, ainda que seja negativo o que eu vou passar. Mas é isso que eu tenho para passar. Passar que você consiga ali extrair o melhor de tudo que está acontecendo, ainda que seja negativo, para você poder fazer do limão a limonada e levar para a sua empresa o melhor. Sensacional. Sensacional. Bom, em nome da Biap Educação, queria agradecer muito você, Guilherme, pela participação aqui no nosso DNA. Eu acho que você abrilhantou e foi de um segmento diferente que a gente não tinha falado aqui ainda. Foi dessa pegada de varejo que você tem no seu DNA, tá nítido isso. Tem essa pegada de venda e você se expressa muito bem, tem know-how do que fala, eu acho que comunica de forma leve, suave, conseguiu trazer esse conhecimento para as pessoas que nos assistiram de forma educacional mesmo, assim, didática. Então, eu agradeço mais uma vez, agora o Renato falando aqui, pelo seu tempo, pela disposição, te desejo o maior sucesso do mundo nos seus negócios, com sua família, muito sucesso para ti. E espero aí que em algum momento a gente possa caminhar junto também, Biap do lado de cá, Popular Pet do lado de lá. Foi um prazer imenso ter você aqui no nosso DNA Empreendedor, tá bom, cara? Muito obrigado.
Um grande abraço. E para você que está nos acompanhando aqui, lembre-se, seja mais e seja Biup sempre. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Renato. Obrigado, Biup. Tamo junto. Valeu, um abração. Boa noite a todos.